Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus e precisamos constantemente agradecermos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinita justiça, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecer constantemente a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, conforme nós encontramos em suas biografias, os registros que os seus primeiros seguidores, aqueles que nós conhecemos como sendo discípulos ou os evangelistas. Então agradecemos imensamente a Jesus, o nosso irmão mais esclarecido, que veio à Terra para nos servir de guia e modelo, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos e não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual de forma perseverante para juntos refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, recebam o meu abraço fraternal já antecipadamente e de imensa gratidão pela companhia constante, pelas boas vibrações, pelos comentários que constantemente vocês vão postando e na medida do possível iremos respondendo com satisfação pela oportunidade do aprendizado, porque sem sombra de dúvida que aqui todos nós nos encontramos em sala de aula. Não estou aqui na condição de professor, não, de forma alguma. Todos nós estamos aqui na condição de aluno. O professor, o mestre, é Jesus. Então estamos aqui em aprendizado, todos nós. Então hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões com base no livro Busca e Acharás, de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz. E hoje trouxemos para as nossas reflexões, seguindo a sequência cronológica dos capítulos que estamos refletindo um a um com base em cada capítulo deste livro. Então hoje é o capítulo de número 33. Então o capítulo de número 33, ele é de autoria do espírito Emmanuel. São frases curtas, mas sem sombra de dúvida, com ensinamentos profundos. E ele tem como título Ergue a Fronte. Então aqui Emmanuel, já pelo título do capítulo, ele já nos chama a atenção que é preciso sempre andarmos de cabeça erguida, não baixarmos a fronte, não ficarmos tristonhos, não ficarmos insatisfeitos, chateados com a vida, agindo de forma azeda, de forma colérica, como já estudamos também sobre este assunto, a cólera, que só nos prejudica. Então, conforme Emmanuel nos chama a atenção aqui, é preciso andarmos sempre de cabeça erguida, tendo aquela certeza que jamais estaremos caminhando sozinhos. Estamos constantemente recebendo o amparo, o auxílio, a assistência de acordo com as nossas necessidades, não de acordo com o nosso merecimento, porque merecemos tão pouco ainda, mas aí entra a misericórdia divina que nos concede bem mais do que realmente merecemos, mas sim de acordo com as nossas necessidades reais. Mas antes de começarmos aqui, nas palavras de Emmanuel, faremos a leitura de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria. E hoje o capítulo
é o de número 6. Então, este capítulo de número 6, ou neste capítulo de número 6, Carlos Torres Pastorino nos traz também belíssimos ensinamentos para iniciarmos aqui as nossas reflexões. Então, ele nos diz o seguinte: resolva seu problema. Então aqui Carlos Torres Pastorino, assim como já estudamos em lições anteriores deste livro e também de Busca e Acharás, de outros livros que já estudamos aqui neste canal também, então aqui Pastorino nos chama a atenção nesta frase aqui tão curta: resolva seu problema. Então aqui ele nos chama a atenção que o problema meu é realmente problema meu. Eu tenho que resolver o meu problema. Não posso querer transferir a responsabilidade da resolução dos meus problemas para os outros. Eu não posso querer colocar na conta dos outros aquilo que é responsabilidade minha. Eu não posso querer colocar nas costas dos outros problemas meus. Então, conforme ele nos chama a atenção aqui, é exatamente desta forma que precisamos nos comportar, precisamos realmente, de forma vigilante, nos esforçarmos constantemente para buscarmos resolver os nossos problemas. Nós precisamos sim dos outros companheiros de jornada para nos auxiliar. E estamos aqui para um auxiliar o outro, mas não para transferirmos responsabilidade. Então, o Pastorino nos diz na sequência da seguinte maneira: há muito tempo você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Então aqui nos chama a atenção que há muito tempo nós estamos nos propondo a melhorar as nossas atitudes, reformar a nossa vida, resolver ou cessar definitivamente as nossas fraquezas. Principalmente neste período onde nós estamos chegando deste ciclo aqui na Terra, que nós conhecemos como o ano civil, em que já estamos no mês de dezembro, já prestes a se encerrar mais um ciclo aqui na Terra. Então, normalmente ali na virada do ano, muitos de nós fazemos promessas que no próximo ano eu vou realmente reformar a minha vida, eu vou realmente melhorar as minhas atitudes, eu vou realmente cessar as minhas fraquezas. E aí entra o outro ano e tudo continua do mesmo jeito. E aí chega mais uma vez o final do ano e aí renovamos as promessas, renovamos os compromissos e a vida continua quase que igual. Então ele fala aqui que é preciso, sem sombra de dúvida, que nós tomemos atitude e coloquemos em prática. E aí ele diz ainda: vamos então começar a partir desse momento. Então aqui nos fala que já que nós precisamos nos transformar em pessoas melhores, por que não começar neste momento? Vamos, o tempo é hoje, o momento é agora. E aí ele acrescenta: não deixe para amanhã. Nós já conhecemos esta frase: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Não deixemos para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje, resolver hoje, ou pelo menos iniciarmos hoje a resolução, ou começarmos hoje a resolver os nossos problemas. E ainda Pastorino acrescenta: de certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite. Então aqui nos chama a atenção que é preciso começar hoje, não deixar para amanhã, porque os nossos problemas, vias de regra, nós levaremos vários e vários dias, vários e vários meses, vários e vários anos, várias e várias encarnações, séculos e séculos a fio, trabalhando constantemente para resolvermos os nossos problemas. Então, sem sombra de dúvida, que não podemos adiar mais, é preciso começar hoje, no aqui e no agora, este processo de verdadeira transformação.
E aí ele encerra aqui dizendo o seguinte: mas comece já. Então ele reforça aqui para que comecemos já, agora. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Então aqui ele nos chama a atenção que se cairmos, com certeza já caímos várias e várias vezes e muitas outras vezes voltaremos a cair. Então aqui ele nos chama a atenção para não desanimar, recomeçar sempre, porque a vida é uma sequência de eternos recomeços. Até mesmo isto que nós conhecemos como reencarnação, a palavra reencarnação também significa e podemos perfeitamente substituí-la por recomeço. Então aqui Carlos Torres Pastorino nos deixa estes belíssimos ensinamentos sobre o começar hoje, o nosso processo de transformação, não deixar para amanhã e nos esforçarmos constantemente em levantarmos quantas vezes cairmos e seguirmos adiante. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino e iniciamos aqui as reflexões com as palavras de Emmanuel, neste capítulo 33, onde ele nos orienta para erguermos a nossa cabeça, erguermos a nossa fronte e seguirmos adiante. Então, Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: quando a dor te apareça, não te ausentes da prova. Então aqui ele nos chama a atenção e esta frase encaixa perfeitamente para aquelas situações de fuga da vida que nós conhecemos com o nome de suicídio. Então aqui ele nos diz que não podemos nos ausentar da prova quando a dor apareça ou aparecer na nossa vida. É preciso erguer a fronte e aprendermos as lições que aquele momento de dificuldade pretende e tem a finalidade de nos ensinar e seguirmos adiante. E aí ele diz na sequência: aquilo que se apura nasce do sacrifício. Belíssima frase e de uma forma acertadíssima, porque sem sombra de dúvida que aquilo que se apura nasce do sacrifício. Prestemos atenção e só para simbolizar ou dar uma simbologia prática para esta frase de Emmanuel, lembremos de um processo de transformação que lá no final, um produto que nós temos, lá no final do processo, que nós conhecemos com o nome de rapadura, que foi o que veio em minha mente neste momento. A rapadura, ela não nasce pronta. Você não vai lá no canavial e colhe rapadura pronta. Você tem todo um processo. Não vamos falar aqui do processo do plantio da cana e até chegar no momento da sua colheita. Mas se pegarmos lá já depois do processo de moagem da cana, aquele processo de depuração daquele caldo, daquela água que nós conhecemos com o nome de garapa, que é adocicada e extraída da cana. Então, o processo de depuração que passa ou que leva para chegar lá no produto final que nós conhecemos com o nome de rapadura. Então, sem sombra de dúvida que é um processo de depuração de muito sacrifício, inclusive de muito calor. Então, sem sombra de dúvida que o processo de burilamento ou o processo de apuração ou aquele processo de iluminação pelo qual nós estamos passando e continuaremos o nosso processo, sem sombra de dúvida, que é de bastante trabalho, de bastante sacrifício. E aí ele traz aqui na sequência, Emmanuel, como simbologia, o seguinte: o buril fere a pedra, faz-se
faz-se a pedra obra-prima. Então aqui ele lembra que o buril fere a pedra, vai batendo o martelo, vai batendo, vai tirando aquele excesso ali da pedra bruta, daquele bloco de pedra bruta, e nasce ali daquele bloco de pedra uma obra-prima. Sem sombra de dúvida que é o mesmo processo pelo qual nós estamos passando. E aqui nós abrimos um parêntese mais uma vez nas palavras de Emmanuel para trazermos aqui informações que nós encontramos no livro Entre a Terra e o Céu, de autoria de André Luiz, no capítulo 21, e são informações do ministro Clarencio, onde ele nos fala sobre o nosso processo de depuração. Então aqui, ministro Clarencio, ele nos traz aqui uma série de informações, como ela é bastante longa, vamos extrair aqui apenas algumas informações, onde ele nos diz o seguinte, que em criaturas dessa espécie, ou seja, aqui ele está falando da espécie humana, começando lá pelo selvagem. Então aqui ele fala que em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer. E o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Então aqui ele começa nos falando, é lógico que ele traz uma série de informações anteriores a esta que estamos lendo, e aqui ele está falando de nós, quando nós passamos lá pela condição de selvagens, que até o nosso perispírito, ele não tinha uma forma assim bem definida, que o nosso perispírito, ele era de uma certa forma enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência como o bloco de pedra rude sob marteladas antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Vejamos que as palavras de Clarencio, anotadas por André Luiz, são, digamos assim, perfeitamente de acordo e se encaixam também perfeitamente com as informações de Emmanuel, que o nosso processo de crescimento é igual ao burilamento de um bloco de pedras bruta, ou seja, leva tempo e bastante esforço. E aí ele nos diz ainda que para esse processo de melhoria, de depuração, tanto do perispírito quanto do corpo físico, já que o corpo físico ele é sustentado pelo perispírito, que dá o molde também, ou sustentado pelo espírito, ele nos diz que despenderão séculos e séculos para se refazerem usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em lhes utilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. Então aqui ele nos fala que levaremos séculos e séculos, milhões de séculos, para alcançarmos este processo de depuração, este processo de melhoria. E aí leremos apenas mais uma frase. Como dissemos anteriormente, aqui as informações são extensas, seria muito importante que todos nós depois pegássemos o livro Entre a Terra e o Céu, não lêssemos apenas este capítulo, mas todo o livro. Então ele nos diz ainda que o prodigioso corpo humano, então aqui ele fala do corpo humano com a beleza, com a maravilha, e aí ele diz que o prodigioso corpo humano na crosta terrestre foi construído pacientemente no curso dos séculos, e o delicado veículo do espírito nos planos mais elevados vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios incessantes. Então ele nos diz que da mesma forma que o corpo físico ele foi construído aqui na Terra ao longo dos séculos, o corpo espiritual ou perispírito, ele vem sendo construído célula a célula ao longo dos milênios incessantes. Então, sem sombra de dúvida que são belíssimas e maravilhosas essas informações,
para aprofundarmos as nossas reflexões e a nossa curiosidade em buscarmos constantemente, conforme nos disse Jesus, a verdade. Conforme nós encontramos aqui neste livro, Entre a Terra e o Céu, informações também do ministro Clarencio, quando ele nos fala sobre a medicina terrena, sobre a evolução da medicina terrena, que em um determinado tempo, num futuro ainda bem distante, os médicos aqui da Terra chegarão a uma condição de fazer inclusive cirurgias psíquicas. Aí, sem sombra de dúvida, a medicina estará bastante avançada e em conhecimento da espiritualidade. Então, sem sombra de dúvida, que demorará ainda bastante tempo, mas estamos caminhando. Então, aqui mais uma vez fechamos este parêntese aqui nas palavras de André Luiz para voltarmos às palavras de Emmanuel, aqui neste capítulo 33, de Busca e Acharás. Então aqui Emmanuel nos diz o seguinte, que no trabalho que faças, o céu trabalha em ti. Então aqui nos chama a atenção que em qualquer trabalho que estivermos fazendo, o mundo espiritual estará trabalhando em nós para a nossa melhoria e pela nossa melhoria. E aí ele diz ainda o seguinte, ergue a fronte, coragem. Então aqui ele nos chama a atenção que por maiores que sejam os problemas na nossa vida, é preciso que ergamos a nossa cabeça e tenhamos coragem. Todos nós que aqui nos encontramos neste momento, todos os companheiros que terão acesso a estas reflexões por meio dos compartilhamentos, que estão ou estejamos enfrentando problemas na nossa vida, é preciso ter em mente sempre isto que Emmanuel nos chama a atenção aqui. Ergamos a fronte e tenhamos coragem e tenhamos em nossa consciência que não estamos sozinhos, que Deus não nos abandona, que Deus não nos castiga, que Deus, por maiores que sejam os nossos problemas, nos oferta oportunidades para a nossa melhoria. Por maiores que sejam esses problemas, eles são oportunidades para extrair da pedra bruta que a maioria de nós ainda nos encontramos nesta condição, extrair desta pedra bruta uma obra-prima, um ser verdadeiramente transformado, um ser verdadeiramente iluminado. Então Emmanuel aqui nos diz ainda na sequência que a vida te pertence. A vida nos pertence naquele sentido de concessão divina, porque a vida nos foi concedida por Deus. Então a vida está desta forma nos pertencendo para fazermos dela o que quisermos, mas tendo em nossa consciência, e precisamos ter em nossa consciência, que a responsabilidade, conforme vimos nas palavras de Carlos Torres Pastorino, a responsabilidade em resolver os nossos problemas é nosso, não é do outro. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Então, arcaremos com as consequências de todas as escolhas que fizermos durante a nossa trajetória, quer aqui na Terra, quer no plano espiritual. E Emmanuel aqui encerra dizendo o seguinte: ninguém pode afastar-te do programa de Deus. Então aqui ele nos diz que ninguém, por mais que queiram nos prejudicar, ninguém poderá e conseguirá nos afastar do programa de Deus. E o programa de Deus, para nós, sem sombra de dúvida, que é a iluminação, que é a perfeição, aquela perfeição relativa. O programa de Deus, para todos nós, é a felicidade. E ninguém conseguirá nos afastar ou nos apartar de Deus, porque nós somos, todos nós, fagulhas divinas. Todos nós somos criaturas deste Criador, este Pai de infinita bondade e amor. Muito obrigado a todos. Recebam todos o meu abraço fraternal
e de imensa gratidão. Vi que acabou de adentrar aqui a nossa sala virtual, a nossa companheira Arlinda Rodrigues, lá de Portugal. Temos aqui a nossa companheira Maria Gorete, de Uberlândia, Minas Gerais, nossa companheira Nilza Paixão e muitos outros companheiros e companheiras que aqui se encontram neste momento, nosso companheiro Eudes, lá de Trindade. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela companhia e por aqui nos encontrarmos mais uma vez, reunidos, estudando juntos o Evangelho do Cristo. Paz aos nossos corações, mais uma vez, e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré.